E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de falar de guerra civil dos Estados Unidos ou guerra de secessão. Eu sou o professor Pedro Renó, tô aqui no canal Parabólica com todos vocês. E é o seguinte, lembrando que referências a gente coloca aqui na descrição e também os links das minhas redes sociais na descrição ou no comentário fixado. Se inscreve no canal porque tem vídeo de um monte de coisa aqui no canal que a gente fala sobre esses assuntos, sobre temas aí para você estudar para os vestibulares. Aqui é um canal focado em muitas coisas e a principal é o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então começar falando sobre guerra civil dos Estados Unidos ou guerra de secessão. E é básico, gente, olha só, a guerra de secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos, então é uma guerra que durou de 1861 até 1865 e foi um conflito que colocou em xeque as contradições principais dos estados do norte dos Estados Unidos e os estados do sul. Basicamente, a gente precisa entender o seguinte: os estados do norte, tradicionalmente, desde as chamadas 13 colônias britânicas na América, eles já eram baseados lá em manufaturas, minifúndios e propriedades médias também, né? Aí o que a gente tem? E principalmente o trabalho livre, tá? A gente não vai entrar aqui em conceitos, mas havia uma exploração, logicamente, havia uma relação com os estados do sul, porque os estados do sul, eles são tradicionalmente, se a gente colocar em linhas gerais, ligados aí à questão da escravidão, tá bom? Então a gente coloca em xeque, os Estados Unidos já tinham conseguido a sua independência lá em 1776, através da Declaração de Independência, né, por Thomas Jefferson, todo o processo de guerra, de independência, que alguns vão chamar de revolução, em relação ao Reino Unido, mas as contradições permanecem. O norte, querendo ser abolicionista, ainda não havia a abolição da escravização de pessoas nos Estados Unidos, e a Guerra Civil é cerca aí, então, de um século após a independência dos Estados Unidos, enquanto o norte queria abolição, enquanto o sul não queria abolição, entenderam? Mas primeiro a gente precisa entender os antecedentes. Um dos antecedentes é a independência. Para você ter uma legislação nos Estados Unidos, primeiro você tem que ter um país, uma constituição que já era formada já há bastante tempo, certo? Pouco tempo depois, aí um tempo depois da independência e tal, não foi na independência, né? Mas enfim, a gente pensar em antecedentes ali mais próximos da guerra de secessão. Principalmente, a gente tem em 1803, pelos Estados Unidos, a compra do estado da Louisiana, o estado da Louisiana que historicamente pertenceu aos espanhóis, até o Tratado de Santo Ildefonso, né, 1803 por ali e tal, depois passa para as mãos jurisdição francesa e é comprado pelos Estados Unidos. A gente vai entender daqui a pouco até a importância da compra do estado da Louisiana. E a gente tem também, ao longo do século XIX, o chamado Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? É basicamente a marcha para o oeste. Porque se a gente for olhar na questão das 13 colônias, do que eram os Estados Unidos para eles naquele período, era quase o litorâneo. Quando a gente fala em estados do sul e do sul e do norte, é basicamente isso mesmo. A gente está falando de um país que se emancipou de forma vertical e não horizontal. Então agora a gente tem essa questão da horizontalidade dos Estados Unidos, a marcha para o oeste, o que resultou em uma guerra com o México. O México era muito maior do que se tem hoje. A Califórnia, por exemplo, pertencia ao México. Uma guerra chamada de Guerra Mexicano-Americana, que resultou na consequente anexação dos Estados Unidos ou conquista dos Estados Unidos em territórios a oeste. E ao norte do México, ao oeste dos Estados Unidos atual. Então a gente está falando de vários estados, o Arizona, e a gente está falando principalmente da Califórnia, que pertencia ao México. Entenderam? Então esses aí são... Os Estados Unidos cresceu. Ele vinha crescendo e cresceu até chegar à Guerra de Secessão. Em 1860,
Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos. E aí eu peço para vocês tomarem muito cuidado quando a gente fala isso. Ah, professor, parece lá nos Estados Unidos que os democratas eles são mais à esquerda. Toma cuidado com isso, falando até mesmo na atualidade. E os republicanos não, porque o Abraham Lincoln, vocês podem até me dar caneladas aí, me mostrar as caneladas aqui. O Abraham Lincoln ele é potencialmente um republicano que fazia a defesa da abolição das pessoas escravizadas. Tá? A gente não vai entrar muito nesse detalhe entre republicanos e democratas aqui, mas só para vocês tomarem cuidado com isso. Tá? Então, quando você tem esse processo, tá, o Abraham Lincoln é eleito e ele tem um debate, um discurso abolicionista, longe de ser um herói, mas com um discurso abolicionista, advindo do norte, por exemplo, os estados do sul se revoltam, até mesmo porque, com o Destino Manifesto, a marcha para o oeste, os estados do sul, os grandes proprietários de terras, historicamente, eles queriam aumentar, estavam aumentando suas proporções de terra e queriam mais exploração de pessoas escravizadas. Justamente porque agora eles têm mais terras e eles eram agrícolas, eles eram chamados os estados do algodão, que eram que tinham como a monocultura principal o algodão, e eles queriam explorar mais a escravização. E o presidente ele tinha um discurso e uma política, né, uma promessa abolicionista. Então você tem esse conflito. A Guerra de Secessão ela se inicia a partir desse contexto. E tudo começa com a Carolina do Sul. Em 1860, a Carolina do Sul ela convoca estadualmente uma convenção estadual, primeiro dentro do próprio estado, para discutir essa questão da abolição, porque a Carolina do Sul era contra a abolição. Só para entender, os Estados Unidos, os estados formavam a União, certo? Em alguns aspectos é parecido com a República Brasileira hoje. Formam a união desses estados formam a União, com poder federal. E o debate que a Carolina do Sul estava se propondo a fazer é que se eles entraram na União por livre iniciativa após a independência dos Estados Unidos, eles têm o direito de discutir as leis dessa União e de colocar as suas constituições estaduais acima da Constituição Federal e também, se quiserem, emancipar, por exemplo. E aí ela lança, eu vou até ter que ler aqui, né? Ela adota a chamada Declaração das Causas Imediatas que induzem e justificam a secessão da Carolina do Sul da União Federal. União Federal, entendam os Estados Unidos. O termo aqui, secessão. Secessão, por isso que a gente fala, o que é secessão? É emancipação, é divisão, separação. Não é divisão, é separação ou emancipação. Tudo então começa com a Carolina do Sul. E esse debate começa a se estender para outros estados ali do Sul, alguns já conquistados a partir do Destino Manifesto, outros que já existiam. Então a gente tem esse debate atinge o Mississippi, a Flórida, o Alabama, a Geórgia, a Louisiana, que era de 1803 recém-comprada, e o Texas, recém-conquistado também nas disputas contra o México. E aí eles formam o que a gente vai chamar de Estados Confederados da América. Se separam dos Estados Unidos. Então, por um breve período de tempo, a gente vai ter basicamente dois países ali. A União, os Estados Unidos da América, que é o que a gente conhece, que seria o que prevaleceu após, inclusive, se a gente olhar em linhas gerais, e os Estados Confederados da América mais ao sul. Tá? Então, que tem uma bandeira diferente, que vocês já vão perceber logo. Inclusive, já fica a dica para vocês, se vocês estiverem olhando nos Estados Unidos, por exemplo, alguém que lá, que tem muita gente no sul dos Estados Unidos que usa essa bandeira, são pessoas que ainda defendem o processo de separação, só que isso muitas vezes, também eu peço para tomar muito cuidado, como professor tal, e como ser humano, acho que é importante, essas bandeiras também às vezes são muito acompanhadas de movimentos ultranacionalistas, são acompanhados de movimentos que são de supremacia branca, então tomem muito cuidado, tá?
sobre essas bandeiras. Acho que o professor de história está aqui, inclusive, para te ajudar a pensar sobre isso, né? Na medição de forças agora nesse conflito da Guerra de Secessão, os Estados Confederados contavam com muitas milícias, centenas de milhares de milícias cedidas pelos governadores desses Estados Confederados. Tá? Então uma guerra civil, porque você tinha exércitos, né? Mas você tinha milícias, principalmente, ali envolvidas. Civis que se voluntariavam, ganhavam algum salário e iam para essa guerra. Enquanto que os estados da União, dos Estados Unidos, contavam, você pode chamar de norte se quiser, não tem importância, eles contavam com, além dos voluntariados, além das milícias, eles contavam também com imigrantes recém-chegados nos Estados Unidos, principalmente da Alemanha e da Irlanda, que chegavam com aquela ideia do século XIX, de América, um país livre, a terra das oportunidades, essa defesa do Lincoln, né, sobre a questão de abolição e de terras. Então, você teve esse processo. Além do que, no meio dessa guerra de secessão, em 1863 a gente teve a Proclamação de Emancipação, que é o processo que vai dar início à abolição da escravização de pessoas nos Estados Unidos. E depois, em 64 e 65, já nos finalmente dessa Guerra de Secessão, a gente tem a 13ª Emenda Constitucional, que define a abolição é a definitiva, de fato, da escravização de pessoas nos Estados Unidos, naquele contexto, que acho que é muito importante. Então tem muitos ex-escravizados que ao final desse conflito da Guerra de Secessão, não só ao final, mas também do meio para o final, aderiram ao processo de guerra, também se voluntariaram nos exércitos da União para lutar contra os escravistas do Sul, entenderam? Os Estados Confederados, vamos pensar um pouquinho no plano político internacional, econômico também, né? Eles eram chamados de estados do algodão, produção de algodão, e eles exportavam esse algodão para o mundo inteiro, principalmente para a Europa. A gente está no século XIX, está entrando na chamada Segunda Revolução Industrial, a indústria na Europa está forte, o norte dos Estados Unidos também em processo de industrialização, querendo se industrializar mais, também comprava algodão do sul, a Europa comprava algodão do sul. E aí o que acontece? Os Estados Confederados, né, que são os emancipacionistas, eles acreditavam, tinham a esperança de que Inglaterra e França pudessem intervir nessa guerra ao seu favor, o que nunca aconteceu, né? Por conta disso, até mesmo por conta dessa relação econômica, a gente exporta algodão para vocês, aí, para as indústrias têxteis, o que nunca aconteceu. Então, por conta disso, eles mesmos promoveram embargos, né? A gente não vai mais enviar carregamento de algodão para tentar quebrar a economia europeia, como uma represália à não ajuda da Grã-Bretanha e da França aos Estados Confederados. Mas isso foi um fator contrário a eles mesmos, porque a exportação do algodão diminuiu, então você tem uma crise econômica dentro dos estados do sul. E também há uma crise também de abastecimento, porque o norte ele também promove um embargo aos confederados, a União promove um embargo, principalmente em produtos alimentícios. Isso gera uma crise, o que vai levar, não só por esse fator, mas também por fatores militares, vai levar os Estados Confederados a perderem essa guerra. E essa guerra, enfim, termina em 1865 com vitória dos Estados da União, o Norte, que vai reconstruir, né, vai reconstituir o que a gente vai chamar de Estados Unidos da América hoje. Mas essa guerra é interessante porque ela está na segunda metade do século XIX. Em conceitos históricos, eu quero que vocês entendam isso, ela não está distante da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914. Então essa guerra ela é considerada não uma justificativa para a Primeira Guerra, não é isso. Isso está longe nesse caso. Mas um antecedente de tecnologia bélica para a Primeira Guerra Mundial. Tá? E de estratégia, principalmente, porque a gente teve utilização de metralhadoras, de canhões, mas principalmente você tinha facas, espadas e tal, cavalaria, mas você tinha metralhadoras sendo utilizadas, você tinha nesse contexto
uso de trincheiras, então uma guerra também que utilizou muitas trincheiras, né, buracos cavados e exércitos batalhando por dias ali naquelas trincheiras, o que a gente sabe que é uma realidade da Primeira Guerra Mundial. A gente teve conflitos navais também, teve uma realidade de conflitos navais na Primeira Guerra Mundial, até mesmo dizem utilização de submarinos. Primeira Guerra Mundial está aí também para dizer isso para a gente. Agora, você tem outras guerras que também contribuíram com a Primeira Guerra Mundial, como a Guerra dos Boeres na África do Sul, entre outras, que contribuíram como antecedentes de tecnologia e de estratégia, tá? Agora, essa guerra também mexeu com o sentimento nacionalista e patriótico dos Estados Unidos. Ela explica um pouco, não é só ela, logicamente, mas ela explica um pouco também, um pouco não, acho que até uma boa parte desse sentimento patriótico que a gente vê nos estadunidenses, né, da questão da construção de uma nação, sabe? Porque isso tem a ver também com a independência dos Estados Unidos, conflitos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, um monte de coisa além, tá? Mas isso, ela é uma dessas pecinhas do quebra-cabeça. E então ela tem um conceito patriótico nacionalista muito forte aqui. Mas ela foi uma guerra muito violenta. Ela deixou cerca de 600 mil, um pouquinho mais do que isso, 600 mil mortos nos Estados Unidos por doenças, por batalhas, entre outras coisas. Tá aí, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi tranquilo de fazer, mas foi muito gostoso. Tá? Deixa aí um comentário, uma curtida, qualquer coisa aí ajuda no engajamento desse vídeo. Vou ficando por aqui, amo vocês, de todo o coração do mundo. Um grande beijo, fui!